Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada fascinante, a história de uma das figuras mais paradoxais da fé, São Judas Tadeu. É a história de como um apóstolo que foi quase esquecido se tornou um dos santos mais populares do mundo. E a história dele já começa com uma pergunta que é, no mínimo, intrigante. Como é que pode, né, uma figura que ficou na obscuridade por tanto tempo, de repente vira o santo a quem as pessoas recorrem nas situações mais desesperadoras? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos começar pelo principal motivo de ele ter sido esquecido por tanto tempo: o nome. Por séculos, o nome Judas carregou um estigma, um peso enorme. Era uma associação direta e muito infeliz com a traição. E aqui o contraste é gritante, fundamental para entender tudo. De um lado está Judas Tadeu, primo de Jesus, autor de um livro da Bíblia, um verdadeiro símbolo de lealdade. Do outro, Judas Iscariotes, o traidor. Essa simples coincidência de nomes fez com que Judas Tadeu fosse, sim, deliberadamente evitado por séculos a fio. E essa citação aqui ilustra perfeitamente o tamanho do problema. O medo de confundir os dois era tão grande que ele acabou se tornando uma espécie de apóstolo perdido, sabe? Foi deixado de lado, quase apagado da memória popular da fé. Mas aí, algo extraordinário acontece. Uma virada mística que não só resgata o nome dele, mas redefine completamente o seu papel. Vamos entender direitinho como essa transformação aconteceu. O que é realmente impressionante nesse slide é a escala de tempo. Olhem só isso. São mais de 1000 anos de esquecimento quase completo entre o martírio dele, lá no século I, e o evento que mudaria tudo. Essa espera tão longa torna essa revelação do século XIV ainda mais, uau, mais dramática. E aqui está o ponto de virada. Segundo a tradição, é aqui que tudo muda, para sempre. O próprio Jesus, numa revelação à mística Santa Brígida, teria indicado Judas Tadeu como o santo a ser procurado, especificamente nas situações mais difíceis, naqueles momentos de angústia total. Isso cria uma lógica teológica muito poderosa. Pensem bem. A maior fraqueza histórica dele, o fato de ter sido esquecido, é transformada na sua maior força espiritual. A ideia é que, justamente por ter sido mais negligenciado, ele entende como ninguém aqueles que se sentem em situações que também parecem perdidas, sem esperança. Bom, agora que a gente já entendeu a origem da fama dele, vamos dar um passo atrás. Vamos conhecer o homem por trás do título. Afinal de contas, quem era Judas Tadeu, segundo as Escrituras? Esse resumo aqui traz os pontos cruciais. Ele tinha vários nomes, como Tadeu ou Lebeu, exatamente para não ser confundido. Era parente próximo de Jesus, seu primo. Deixou um legado importantíssimo, a Epístola de Judas. E na última ceia, ele fez uma pergunta que mostrava toda a sua preocupação com a missão. A vida dele, depois de Pentecostes, foi missão pura. Junto com São Simão, ele viajou por regiões muito hostis, pregando em lugares como a Mesopotâmia e principalmente a Pérsia. E foi lá que a jornada dele terminou de uma forma violenta, com um martírio. Foi um testemunho final e brutal da sua fé inabalável. É por isso que, quando a gente vê imagens de São Judas, esses dois símbolos quase sempre estão presentes. O livro, claro, representa sua contribuição, a Epístola de Judas. Já o machado, ou a alabarda, é um lembrete direto e muito forte do preço que ele pagou por sua fé, o próprio martírio. Agora, vamos dar um salto no tempo e vir aqui para o Brasil para ver como essa história ressoou de um jeito especial por aqui. A devoção a ele explodiu e se tornou um verdadeiro fenômeno de fé popular. E esse número aqui é impressionante. O santuário em São Paulo é o segundo maior do país dedicado a ele. O interessante é que essa popularidade toda não veio de uma aparição, de um milagre local. Veio do trabalho de padres que levaram a história dele diretamente para o povo. O contexto social ajuda a entender essa popularidade. Pensa só. Início do século XX, um Brasil passando por muita instabilidade, crescimento das cidades, a figura de um santo de ação rápida, alguém para crises imediatas, que oferecia esperança para problemas urgentes, encontrou um terreno muito fértil no coração das pessoas. E de uma forma fascinante, a história dele foi além do catolicismo. No sincretismo brasileiro, ele é associado a entidades como os boiadeiros na Umbanda, que simbolizam justamente a força para superar as jornadas difíceis. Uma conexão direta com a própria vida de missionário e mártir que ele teve.
Então, a gente chega ao legado de São Judas Tadeu. Uma jornada incrível que o levou do esquecimento total a se tornar o símbolo máximo da esperança, quando todas as outras parecem ter se esgotado. E o ponto central é esse. A história dele oferece uma resposta espiritual muito forte para um mundo cheio de incertezas. É a certeza de que, mesmo quando a lógica, a razão, diz que não tem mais saída, existe um intercessor que entende o que é ser esquecido e se coloca ali, como o último recurso. A jornada de São Judas Tadeu deixa a gente com uma reflexão profunda. Ele, o apóstolo perdido, o evitado, se tornou o porto seguro dos desesperados. Isso faz a gente pensar, será que as soluções para os nossos maiores desafios, a maior esperança de todas, não vêm justamente das fontes que a gente mais subestima? Fica aí a questão.